Olá, muito bom dia. Está no ar o CNN Newsroom, o jornal para te deixar atualizado sobre tudo que vai ser notícia neste domingo, 3 de agosto. Eu sou Leandro Magalhães e vamos juntos com as principais informações do Brasil e do mundo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse que vai concluir neste semestre o julgamento de todos os núcleos da tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 6 réus devem entregar as alegações finais ainda no mês de agosto. Os detalhes com a nossa repórter Luciana Amaral. A intenção do ministro Alexandre de Moraes é acabar até o final do ano o julgamento dos 4 núcleos da ação penal que investiga a suposta tentativa de golpe de Estado. Jair Bolsonaro, ex-presidente, e os outros réus do Núcleo 1, por exemplo, já devem entregar as alegações finais até a metade deste mês de agosto. Moraes, então, deve dar um tempo para os demais ministros analisarem o processo, então elaborar seu voto e liberar o caso para julgamento. A data do julgamento em si ainda vai ser acertada pelo presidente da primeira turma do Supremo, Cristiano Zanin. No entanto, nos bastidores, a perspectiva é que esse julgamento aconteça ao longo de setembro. Também, então, está Mauro Cid neste primeiro núcleo. Ele, no entanto, já entregou as suas alegações finais. Por ser delator no processo, ele entrega essa documentação antes dos outros réus. Na peça, ele negou que ele tenha compactuado com qualquer tentativa de golpe de Estado. A ideia de acabar com o julgamento ainda neste ano foi reforçada na sessão do Supremo dessa última sexta-feira. O próprio ministro Alexandre de Moraes disse isso. Foi uma sessão recheada de recados a críticos e a investigados, especialmente em meio às sanções americanas à parte dos ministros do Supremo, dentre os quais Alexandre de Moraes é o mais atingido. Na sessão de sexta, Moraes chamou de pseudopatriotas aqueles que, segundo ele, querem coagir o Supremo. Ele afirmou que vai ignorar as sanções e também que a Corte não vai se acovardar. E nova pesquisa Datafolha revela que o governo do presidente Lula mantém um índice de reprovação estável. Vamos aos números. 40% consideram a atuação do governo como péssima, como ruim ou péssima. 29% consideram como boa ou ótima e 1% preferiu não responder. Foram ouvidas 2.004 pessoas entre os dias 29 e 30 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E quem comenta os fatores que levam a esse índice atual de reprovação do governo Lula é o nosso âncora Gustavo Uribe. 46%. Esse é o percentual considerado o número mágico da reeleição na série histórica das pesquisas eleitorais desde a redemocratização do país. Quando um líder está tentando a reeleição e tem 46% de bom ou ótimo, as chances de reeleição são altíssimas. Agora, quando é inferior o bom e o ótimo a 33%, os especialistas em pesquisas eleitorais dizem é dada uma derrota como certa. A pesquisa Datafolha aponta Luiz Inácio Lula da Silva com uma aprovação de 29%, abaixo do percentual crítico de 33%. Se a gente levar em conta a série histórica dos presidentes que tentaram reeleição, é um cenário quase certo de derrota. E o que leva a isso? Uma série de fatores. No Palácio do Planalto há uma avaliação de que o governo Lula III é um museu de grandes novidades. Não trouxe nenhum novo projeto inovador que forme uma marca para as eleições de 2026. São projetos e iniciativas antigas que foram reformuladas. O Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, por exemplo. Há uma avaliação de que Lula precisa se reconectar com a população, deixar um pouco as viagens internacionais de lado e fazer um giro pelo país, mas conseguir empolgar o eleitor. Um eleitor que antigamente dependia da CLT e dos benefícios sociais, mas entrou agora para o mercado informal. O governo federal já avalia e reconhece que é preciso algum programa para conseguir ajudar este eleitor que foi alijado da influência do petismo no país. O Supremo Tribunal Federal retoma este mês o julgamento de Carla Zambelli.
Condenada a 10 anos de prisão, a deputada segue presa na Itália após passar por audiência de custódia. Os detalhes com a Carol Rosito. O Supremo Tribunal Federal vai retomar no dia 15 de agosto o julgamento virtual que pode levar à segunda condenação da deputada Carla Zambelli. Ela já foi condenada a 10 anos de prisão pela invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Agora, o STF vai analisar o outro processo em que a parlamentar é acusada de porte ilegal de arma e constrangimento ilegal pelo episódio em que sacou uma arma e perseguiu o jornalista Luan Araújo às vésperas do segundo turno das eleições de 2022. 6 ministros já votaram pela condenação a 5 anos e 3 meses de prisão em regime semiaberto, além da perda do mandato. O relator Gilmar Mendes destacou que a parlamentar usou uma arma de fogo para ameaçar o jornalista e restringir, ainda que por pouco tempo, a liberdade dele. O julgamento estava suspenso desde março por um pedido de vista do ministro Nunes Marques, que devolveu o processo na última sexta-feira. Zambelli foi presa na terça-feira em Roma após tentar fugir do mandato de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes. Ela buscava asilo político na Itália, onde está detida. A justiça italiana manteve a prisão dela e agora avalia um pedido de extradição feito pelo governo brasileiro. Ainda não há prazo para a decisão final. Agora a gente fala sobre as tarifas de Donald Trump ao Brasil. Nosso analista Vitor Irajá conversou com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O ministro disse que a prioridade é despolitizar o tarifaço com as autoridades norte-americanas. Vamos ouvir. Às vésperas de uma reunião com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou à CNN que a intenção do encontro envolve despolitizar o debate com as autoridades norte-americanas. Essa reunião, que deve acontecer na semana que vem, ela acontece depois da manifestação do presidente norte-americano Donald Trump de que o presidente Lula poderia ligar para ele quando quisesse. Essa conversa ainda não tem um dia exato para acontecer. Haddad já havia afirmado que estaria, inclusive, disposto a fazer uma reunião presencial com Scott Bessent. Essa negociação entre os dois deve acontecer depois da confirmação dessa tarifa de 50% para as exportações brasileiras com destino aos Estados Unidos, com uma lista de quase 700 produtos em exceções. Com essa lista de exceções, que foi publicada pela Casa Branca, quase metade das exportações brasileiras aos Estados Unidos ficariam livres dessa tarifa adicional de 40% prometida pelo presidente norte-americano. Isso segundo um levantamento feito pela CNN. A análise considerou os 100 itens que o Brasil mais vendeu para os Estados Unidos em 2024. Destes produtos, 27 foram poupados por Donald Trump. O levantamento considera dados que foram disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços na última quarta-feira. O ministro Fernando Haddad havia dito já em entrevista à CNN que as negociações entre o Brasil e os Estados Unidos haviam avançado e que o governo estudava enviar o vice-presidente Geraldo Alckmin para negociar em território norte-americano. Em entrevista à CNN, o diretor superintendente da ABIT, associação que representa a indústria têxtil, fez um alerta. O tarifaço pode impactar até 15 mil postos de trabalho no segmento. O tamanho da encrenca nós esperávamos exportar este ano cerca de 500 bilhões de reais de têxteis e confeccionados para os Estados Unidos. Já tínhamos feito a metade, até junho, e esperávamos fazer a metade segunda ou mais nessa segunda fase do ano. Com esse tarifaço, isso fica inviabilizado. Mas eu estou confiante que nós vamos encontrar um caminho e retornar aquilo que seria, no máximo, 10 pontos percentuais de adicional que os Estados Unidos estabeleceu lá atrás. Mas realmente inviabiliza. Em emprego, isso significa de 5 a 6 mil postos formais diretos de trabalho, podendo chegar a 15 mil se entrarmos com os indiretos. E óbvio que você não substitui um mercado desse do dia para a noite. Portanto, teríamos aí uma jornada de médio prazo para reocupar algum espaço no mercado mundial e, eventualmente, destinar aquilo que estava indo para fora, aqui para o mercado local, que está sendo profundamente atacado pelas importações asiáticas. O assessor especial da presidência, Celso Amorim, disse à CNN que o Brasil é contra as sanções econômicas impostas por disputas comerciais, salvo quando autorizadas pelo Conselho de Segurança da ONU. O assessor-chefe da assessoria especial da presidência da República, Celso Amorim, disse à CNN que o Brasil é contra
sanções econômicas por conta de relações com outros países. Ao ser questionado sobre a posição do país em meio aos apelos dos Estados Unidos para Brasil e Índia pararem de importar petróleo da Rússia, Amorim disse que o governo é contra sanções econômicas em qualquer caso, salvo quando autorizado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Os senadores brasileiros que foram a Washington debater as tarifas que foram estabelecidas ao Brasil voltaram com 2 recados de conversas que tiveram com parlamentares dos Estados Unidos. Primeiro, um apoio à luta do Brasil contra as taxas e, segundo, um alerta de que sanções adicionais podem ser aplicadas aos países que importam petróleo russo. Em 2024, o Brasil comprou mais de 6 bilhões de dólares em produtos de petróleo russo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem intensificado a estratégia de isolar a Rússia comercialmente em meio à tensão crescente entre a Casa Branca e o Kremlin por conta da continuação da guerra da Ucrânia. E 3 homens que fingiam ser policiais civis e chegaram a fazer uma família refém foram presos na zona leste de São Paulo. Os detalhes com Bruno Teixeira. Polícia! O grupo de falsos policiais foi flagrado por uma equipe da PM que fazia um patrulhamento no bairro Jardim Nova Vitória, na zona leste de São Paulo. Os PMs foram chamados para averiguar uma ocorrência em uma residência do bairro. Ao chegar ao local, viram um homem dentro de um carro em frente a essa residência. Eles abordaram esse homem e, em seguida, outros 2 vestindo camisas do Grupo de Operações Especiais da Polícia surgiram. Tá confissional aí? Tá tudo em ordem ou não tá em ordem? Os verdadeiros PMs perguntaram aos falsos policiais se eles tinham um documento que comprovasse que eles realmente eram agentes de segurança pública, o que eles se negaram a fazer. O que foi, senhor? Hã? Eles nos ameaçaram. Ameaçando? Pouco tempo depois, uma das vítimas saiu da casa e afirmou que ela e a família, uma família de bolivianos, estava sendo mantida como refém por esses homens dentro da residência. A família, 3 homens de 22, 23 e 31 anos e uma mulher de 26 anos, também relata que recebeu coronhadas e diversas ameaças dos homens que exigiam dinheiro. Conforme apurado pela CNN, os suspeitos fardados diziam estar em uma viatura descaracterizada. Junto aos 3 homens foram apreendidos uma arma, 4 munições intactas, coletes, algemas, documentos falsos e um automóvel. E as câmeras corporais usadas pela Polícia Militar de São Paulo vão ganhar atualização. Além da chegada de novos equipamentos, as câmeras vão passar a fazer reconhecimento facial e leitura automática de placas de veículos. Esses novos recursos vão se integrar a bancos de dados da Justiça e podem ajudar no combate à criminalidade. Mas especialistas estão alertando sobre a confiabilidade dos algoritmos e a privacidade. Veja na reportagem de Guilherme Gama. Se na década de 1980, um policial metade robô, equipado por câmeras capazes de identificar criminosos... Você está preso. Acionar prisão. Era visto como um policial do futuro, o futuro pode estar bem próximo do nosso presente. No Brasil, 10 estados já têm programas de uso de câmeras corporais na segurança pública, como recomendado pelo Ministério da Justiça. Em São Paulo, a tecnologia pode dar um passo à frente. Além de gravar operações e abordagens, a Polícia Militar anunciou que as bodycams vão ser atualizadas para um sistema mais moderno, com reconhecimento facial e leitura de placa de veículos. Hoje, cerca de 8.000 câmeras estão em uso no estado. O contrato do governo prevê que até dezembro, 15.000 dispositivos estejam nas ruas. O objetivo é dificultar que criminosos se desloquem e aumentar as chances de prisão. Com a nova tecnologia, no momento da abordagem policial, o agente terá a opção de consultar o banco de dados da Justiça ao pressionar um botão. O algoritmo analisa as dimensões e os pontos de referência da face e cruza com as imagens do banco de dados. Se se tratar de um procurado da Justiça, a Polícia Militar é avisada automaticamente. O algoritmo pode detectar um possível alvo da polícia, mesmo que não seja a intenção do agente, já que a câmera está sempre ligada.
As secretarias de seguranças públicas, elas possuem essa base de dados e a gente sempre precisa ter uma informação de qualidade, ou seja, quanto melhor a câmera que está ali, com mais resolução, filmando e gerando dados para a segurança pública, e melhor a base de dados que eu estou analisando, melhor também vai ser o resultado. O mesmo vale para as placas de veículos, que podem gerar alertas na central de modo automático. Mas especialistas em segurança alertam para o uso desse tipo de tecnologia. A preocupação é que os algoritmos passem a ser uma parte ativa na vigilância da sociedade. Aqui no Brasil, a gente ainda tem uma outra camada de questão que a gente observa quando essas tecnologias são utilizadas na segurança pública, que é a desatualização dos bancos de dados que alimentam essas tecnologias. Mesmo com esse avanço tecnológico, essas tecnologias continuam errando mais com pessoas que não são brancas. A empresa, contudo, diz que a decisão de abordagem será sempre humana. A decisão de tomar alguma atitude sempre vai partir do fator humano que vai estar analisando aquela informação computada pelo sistema. Mas sempre é importante verificar, e aí de novo a gente entra no fator humano. O fator humano vai tomar a decisão para ver se de fato a análise do analítico, com inteligência artificial, reconheceu de maneira correta. A previsão é de que o novo sistema esteja em pleno funcionamento a partir do ano que vem. Até lá, é possível observar a linha tênue entre a ficção e a realidade. E a Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido de prisão preventiva e tornou réu o cantor MC Pose do Rodo por agressão contra o ex-empresário. A Raquel Amorim tem os detalhes. A Justiça do Rio aceitou a denúncia do Ministério Público envolvendo o MC Pose do Rodo por tortura e extorsão mediante sequestro contra o ex-empresário do funkeiro Renato Medeiros. Já o pedido de prisão preventiva feito pelo MP foi negado. O cantor e as outras 6 pessoas denunciadas vão poder responder pelos crimes em liberdade. Também foi negado pela Justiça o pedido de sequestro de bens do MC no valor mínimo de R$300 mil. A quantia poderia ser usada para uma possível indenização por danos morais e materiais. Sobre a acusação, de acordo com a denúncia do Ministério Público, em 2023, o ex-empresário do cantor foi submetido a agressões físicas e psicológicas na casa do artista, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio. O objetivo seria forçar uma confissão sobre a suposta subtração de parte de uma pulseira de ouro. Mesmo depois da devolução do objeto, o ex-empresário foi mantido em cárcere privado, segundo a denúncia, e teria sofrido agressões por socos, chutes, também queimaduras com cigarros acesos e até golpes com uma arma artesanal. Na época, pelas redes sociais, o funkeiro negou as acusações. A gente lembra que Marlon Brandon Coelho, o MC Pose do Rodo, é investigado em outro inquérito por apologia ao crime e associação ao tráfico de drogas, no caso, ligação com o Comando Vermelho. Ele chegou a ser preso em maio deste ano, foi solto 5 dias depois, sob a condição de cumprir medidas cautelares. O MC Pose tem 26 anos, é hoje um dos principais nomes do funk no país, é conhecido por músicas que falam sobre a realidade nas favelas, o cotidiano, e também citam o tráfico, ostentação e as facções criminosas. Letras polêmicas que dividem opiniões. O processo para obter a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, pode ter uma mudança histórica, se depender de um projeto em estudo pelo governo federal. A proposta do Ministério dos Transportes é de tornar facultativa a frequência do candidato em autoescolas, mantendo somente exames teórico e prático como requisitos para obter a CNH. Para a pasta, o valor para se tirar uma carteira é o principal motivo para a mudança. Atualmente, o custo médio para obter a CNH é de cerca de R$4 mil e com a nova medida, esse valor poderia ser reduzido em até 80%, tornando o processo mais acessível para a população. A medida ainda aguarda aprovação da Casa Civil e, por enquanto, não tem data para entrar em vigor. Nós conversamos com a advogada Fernanda Zuccari para saber saber explicações, implicações dessa possível mudança. Vamos conferir. Essa medida causa uma certa preocupação, uma vez que a dispensa de aulas obrigatórias, essas práticas principalmente, podem comprometer, sim, o preparo técnico e até comportamental
dos candidatos. Será que essa medida ela não visa mais regularizar todos aqueles que já dirigem sem habilitação? Agora a preocupação é, e os novos? E quem nunca dirigiu? E quem nunca teve uma experiência? Seria necessário fazer essas aulas práticas. E de que forma? Eles falam em alguns instrutores, não é muito claro como isso seria. Então, me parece que pode causar até um desequilíbrio maior. Então, quem tiver condições de contratar um instrutor vai ser melhor preparado para o trânsito. E que tipos de locais essas pessoas poderão treinar e de que forma, né? Então, eu acho que a gente tem muitas dúvidas sobre a efetividade dessa alteração visando, a princípio, né, o barateamento, mas daqueles que já dirigem. No É Negócio deste domingo, Carlos Sambrana recebe Fábio Macchiori, CEO da VLI Logística, a empresa que detém a concessão da Ferrovia Centro-Atlântica, a maior do país. Vamos ver um trecho. O que é importante na logística multimodal é a sincronia entre os vários modais. Na VLI, nós temos uma ferramenta digital para vincular o rodoviário aos nossos terminais. Temos os terminais integradores, onde você pode fazer a passagem da carga do rodoviário para a ferrovia e os portos. Na hora que a gente sincroniza todo o movimento, a gente consegue aumentar a eficiência. E, evidentemente, a questão dos portos é algo que tem que ser trabalhado de maneira muito intensa, porque hoje em dia a gente tem muita oportunidade de exportação e importação. As ferrovias têm, obviamente, capacidade ainda a ser aproveitada, mas os portos são onde a gente vê uma grande oportunidade, tanto no norte do país, no estado do Maranhão, por exemplo, quanto aqui no sudeste, tanto em Santos quanto no Espírito Santo. Mas aí, quando você diz oportunidades nos portos, é de diminuir as filas nos portos, ou qual é o gargalo ali nos portos? A gente vê oportunidades principalmente de construção de berços ou até de novos portos dentro do Brasil, terminais privados, né? E dentro desses terminais você ter uma maior capacidade de recepção de carga ferroviária. Hoje em dia a matriz de carga brasileira é transportada tanto pela rodovia quanto pela ferrovia, mas a rodovia responde por 85% do transporte total e 15% apenas ferroviário. Então a oportunidade é você fazer essa integração, é você fazer a ferrovia chegar até o porto e dentro do porto você ter uma descarga rápida desse material. A entrevista completa você confere hoje às 8h45 da noite, só aqui na CNN Brasil. De olho em uma produção sustentável, uma indústria de chocolate fez uma caçada ao plástico em todos os setores. A iniciativa impediu que a empresa descartasse 22 toneladas do material e reduzisse quase que totalmente os resíduos. Uma das soluções foi a criação de uma embalagem biodegradável. Veja na reportagem. A busca por soluções sustentáveis levou essa fábrica de chocolates em Santa Catarina a fazer um mapeamento minucioso sobre o uso do plástico em toda a cadeia produtiva. A iniciativa, batizada de Caça ao Plástico, teve início há 5 anos. Um dos alvos foi a embalagem metalizada, muito usada pela indústria de alimentos e que gera um impacto negativo ao meio ambiente. Isso motivou a direção da empresa a procurar por algo que a substituísse. O problema é que esse plástico ele vai ficar centenas de anos aí no aterro sanitário. Então a gente fez um trabalho longo de 2 anos aí testando uma série de materiais e a gente conseguiu fazer a primeira embalagem para chocolates, que é com biopolímeros, que é biodegradável e que dá o mesmo nível de barreira. A preocupação era proteger o chocolate de outros sabores e aromas e da temperatura ambiente. A nova embalagem conseguiu atender à exigência de um produto muito delicado. Já nas lojas, as tradicionais sacolas foram substituídas por bolsas feitas de material orgânico, podendo ser reutilizadas. A gente passou a utilizar também para sacolas algumas outras aplicações que são polímeros feitos de amido de milho. Além de ser biodegradáveis, eles são também compostáveis e às vezes até mesmo uma substituição por papel. A caçada ao material permitiu que a empresa deixasse de jogar no meio ambiente 22 toneladas de plástico, o que resultou numa redução de 84% de resíduos. As máquinas aqui são movidas por energia solar, o que dá um sabor a mais na produção sustentável dos doces. Pelo seu compromisso ambiental, a empresa recebeu a certificação Lixo Zero,
por conseguir reduzir os resíduos que produz e dar um destino certo para eles. E hoje a gente está com 99,6% do total de resíduos que são evitados, né, de serem enviados para um aterro sanitário. Que não adianta simplesmente você produzir e estar preocupado só com a qualidade do produto em si. Você tem que se preocupar como aquilo é feito. Eu acho que, na verdade, não tem como fugir das duas coisas caminharem juntas. E o governo federal sancionou a lei que proíbe testes de cosméticos, perfumes e produtos de higiene pessoal em animais. A lei, que já está em vigor, não modifica as regras sobre testes de medicamentos em animais. A proibição vale apenas para produtos cosméticos ou ingredientes usados para esses itens. Para o relator da proposta, deputado Rui Carneiro, do Podemos, do estado da Paraíba, a proposta atende tanto os defensores da causa animal quanto a indústria séria, que terá selo de ética no trato com animais. As autoridades sanitárias devem criar métodos alternativos aos testes em animais no Brasil. Em documento enviado ao Senado em 2014, a Anvisa mencionou testes físico-químicos, simulações por computador e experimentos em laboratório como formas de garantir a segurança dos produtos cosméticos e de higiene, sem prejudicar os animais. E o brasileiro está mais interessado pela internet e pelas redes sociais do que pelos livros. A notícia é destaque no site da CNN Brasil. A sexta edição da obra Retratos da Leitura no Brasil, produzida e distribuída pelo Instituto ProLivro, mostra que 81% da população brasileira usa o tempo livre na internet, enquanto somente 20% lê livros no período ocioso. A pesquisa aponta ainda que, pela primeira vez desde 2007, o Brasil tem mais não leitores, com 53% da população, do que pessoas que leem, que representam 47%. A pesquisa caracteriza não leitores como quem não leu um trecho de um livro nos últimos 3 meses. Entre os motivos para baixa leitura, os brasileiros afirmam que, abre aspas, não têm paciência, não têm tempo ou não gostam de ler, fecha aspas. A pesquisa completa você confere no site cnnbrasil.com.br. E você vai ver a seguir como as tarifas de Donald Trump podem impactar o esporte brasileiro. E ainda, onda de calor faz Portugal decretar alerta para incêndios florestais. Daqui a pouco a gente volta com esse assunto. Até já! O enviado de Donald Trump para o Oriente Médio se reuniu com familiares dos reféns israelenses. Ele disse que trabalha em um plano para encerrar a guerra na faixa de Gaza. Mas o Hamas insiste que só vai baixar as armas se o Estado palestino independente for estabelecido. O grupo militante palestino Hamas disse neste sábado que só vai depor as suas armas depois da criação de um Estado palestino independente, soberano e com a capital em Jerusalém. Esta foi uma resposta do Hamas às demandas de Israel para que o grupo deponha as suas armas, em troca de um cessar-fogo de pelo menos 60 dias. Israel exige ainda a libertação de todos os reféns que continuam nas mãos do Hamas em túneis subterrâneos em Gaza. Ainda neste sábado, o Hamas divulgou um vídeo de um desses reféns, Eviatar Davi, que aparece num túnel subterrâneo muito magro, com evidências de que pode estar passando fome. O Hamas informou ainda que pelo menos 3 palestinos foram mortos neste sábado por tropas israelenses. Eles lembram que a fome continua no território palestino, com mais de 150 pessoas que já morreram sem comida na faixa de Gaza. Desde o início desta guerra, pelo menos 60 mil pessoas morreram com os ataques israelenses no território de Gaza. Israel diz que a fome no território não é de sua responsabilidade e que só ataca militantes do Hamas. O enviado especial do presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff, continua também em Israel. Ele se encontrou neste sábado com familiares dos reféns
que exigem o fim da guerra e a libertação dos seus familiares. O governo israelense disse que vai mudar de tática para forçar a libertação de todos os reféns nas mãos do Hamas. Segundo a apuração da CNN Internacional, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deve tomar uma decisão com relação a isso na semana que vem. Além de conversar com os familiares dos reféns, Witkoff também visitou nos últimos dias um dos centros de distribuição de comida dentro da faixa de Gaza, na cidade de Rafah. Essa foi uma visita muito controversa e muito criticada pelo Hamas e por entidades de direitos humanos, que exigem que a distribuição de alimentos e de ajuda humanitária volte a ser feita pela ONU e pelas organizações associadas a ela. Isso porque Israel, com a ajuda dos Estados Unidos, criou a Fundação Humanitária de Gaza, que teria a missão de distribuir comida no território palestino sem passar pelo sistema da ONU, mas isso não tem funcionado. O Hamas diz que mais de 1.000 palestinos já foram mortos nas filas de distribuição de comida desta fundação. Américo Martins, de Londres, para a CNN Brasil. E o governo de Portugal declarou alerta para a onda de calor com risco de incêndios florestais que devem atingir o país a partir deste domingo. O decreto de emergência deve permanecer em vigor até quinta-feira. O governo antecipou que a semana será muito difícil e pediu à população que siga todas as orientações. A previsão é de que altas temperaturas e baixa umidade, o que aumenta o risco de incêndios. E o incêndio florestal se espalha em diferentes regiões da Califórnia, nos Estados Unidos. Mais de 2.000 hectares já foram queimados. Imagens mostram uma enorme coluna de fumaça se formando sobre uma região montanhosa. Ao anoitecer, o fogo continuou se espalhando com a ajuda do vento. Em meio ao verão, os Estados Unidos enfrentam grandes ondas de calor em todo o país desde o mês de julho. De volta ao Brasil agora. A vacinação contra o vírus HPV será ampliada a partir de amanhã no Rio de Janeiro. Adolescentes de até 19 anos poderão ser imunizados. As informações com a repórter Raquel Amorim. A vacina, que era destinada apenas a crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, a partir da próxima segunda-feira vai ser ampliada para jovens de até 19 anos. De acordo com o governo do Rio, o objetivo é vacinar até dezembro deste ano 90% dos adolescentes e jovens que ainda não foram imunizados, o que corresponde a 520 mil pessoas em todo o estado. Segundo estudo feito recentemente na Inglaterra, a vacinação contra o HPV pode reduzir em até 87% as taxas de câncer de colo de útero. A prevenção é aliada ao uso de preservativos que ajudam a reduzir os riscos de contágio. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, as vacinas estarão disponíveis nos municípios, nas unidades de saúde e, quando possível, durante ações em escolas, instituições de ensino superior, também shoppings e locais de grande circulação. HPV é considerada a infecção sexualmente transmissível mais comum do mundo. Além de crianças e jovens de até 19 anos, dentro do público-alvo estão transplantados e vítimas de violência sexual. Eles podem receber a vacina pelo SUS até os 45 anos. O uso de antidepressivos cresceu entre adultos no Brasil. É o que aponta uma pesquisa divulgada pela Functional Health Tech. A pesquisa comparou os períodos de junho de 2023 a maio de 2024, com junho de 2024 e maio deste ano. O uso de medicamentos antidepressivos entre adultos de 29 a 58 anos cresceu 12,4%. Os dados refletem um cenário identificado pelo IBGE. Segundo o Instituto, 10,2% das pessoas com 18 anos ou mais relataram já ter recebido o diagnóstico de depressão. Desse grupo, cerca de 48% usavam antidepressivos. Nós conversamos com o médico e diretor responsável pela pesquisa, Alexandre Vieira. Ele justifica que as pessoas estão mais preocupadas com a saúde mental, o que causa o aumento na procura dos medicamentos. Vamos ouvir. Especialmente depois da pandemia, né, a gente teve
um momento histórico muito complexo e desafiador na pandemia, mas depois que a gente passou por isso, aconteceu um aumento muito importante da procura por saúde mental. E esse aumento importante da procura de saúde mental acaba levando como consequência mais diagnósticos de, às vezes, casos que nem eram diagnosticados e que a pessoa vivia ali com aquele estado depressivo e, poxa, se tivesse feito um tratamento, se tivesse feito esse diagnóstico precoce, a pessoa não ia sofrer tanto, a pessoa não ia ficar doente por tanto tempo. Então, acho que o principal ponto aqui é que a gente está tendo um aumento da preocupação populacional, as pessoas estão mais preocupadas com a sua saúde mental. Uma das diretoras do Banco Central norte-americano renunciou ao cargo meses antes do fim do mandato. No mesmo dia, Donald Trump demitiu a líder de estatística do Departamento do Trabalho, equivalente ao IBGE aqui no Brasil, depois de dados fracos de desemprego. Veja na reportagem de Mariana Janjacmo. Trump acusou, sem provas, Érica de manipulação de informações por fins políticos. O republicano disse que a economia americana está bombando e pediu a saída do presidente do Banco Central do país, Jerome Powell. Érica McIntyre foi indicada por Joe Biden para a chefia de estatísticas em 2024 e confirmada por 86 dos 100 senadores em 2024 para um mandato que seria de 4 anos. A reclamação de Trump veio depois de dados do mercado de trabalho chegarem bem abaixo das expectativas. Em julho, os Estados Unidos geraram apenas 73 mil vagas de emprego. Os totais para maio e junho também foram revisados negativamente. Em junho, o total desceu de 133 mil para 14 mil, de acordo com a revisão desta sexta. Um dos piores desempenhos foi o da construção civil, que é dependente de mão de obra estrangeira, contra quem Trump faz forte campanha. Outra questão que afeta as empresas americanas são as tarifas. Companhias mais expostas à inflação causada pelas taxações viram uma queda no emprego nos últimos 3 meses. Segundo dados da Universidade de Yale, a expectativa é que a taxa de desemprego cresça 0,3 ponto percentual em 2025, com uma diminuição de praticamente 500 mil pessoas na força de trabalho não agrícola americana. A tarifa de importação média para os consumidores americanos ficou em 18,3%, a maior porcentagem desde 1934. Isso deve resultar em uma perda média de renda de $2.400 por família. A ameaça de Donald Trump de impor tarifas aos países que têm negócios com a Rússia preocupa o governo brasileiro. A apuração é do nosso analista de internacional, Américo Martins. As ameaças do presidente Donald Trump de impor tarifas secundárias aos grandes parceiros comerciais da Rússia virou o novo foco de atenção do Itamaraty. Nesta semana, o presidente americano diminuiu o prazo que tinha dado ao Kremlin para mostrar que era séria a sua intenção de encontrar um acordo diplomático para pôr fim à guerra na Ucrânia. O prazo inicial dado pelo americano era de 50 dias e caiu para 10 dias. O presidente americano quer forçar economicamente a Rússia a se dispor a encontrar uma solução diplomática para o maior conflito militar na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Nesta quinta-feira, Trump voltou a ameaçar a Índia, um dos grandes parceiros comerciais e militares da Rússia, com penalidades caso os indianos não abram mão do comércio bilateral com o Kremlin. O Itamaraty teme que o Brasil faça parte dessa lista de sanções, porque o Brasil vem comprando cada vez mais óleo diesel e fertilizantes dos russos. São 2 insumos muito importantes para a economia brasileira e também para o competitivo agronegócio do Brasil. Em 2024, o Brasil comprou 6,2 bilhões de dólares em combustíveis da Rússia, uma alta de 18,6% em relação a 2023. As compras de fertilizantes também aumentaram cerca de 4,5%, chegando a quase 4 bilhões de dólares. O Itamaraty se preocupa especialmente com a questão dos fertilizantes, já que não existem produtores que possam
suprir a demanda brasileira no curto prazo. Um dos argumentos do Itamaraty, que já vem tendo conversas com o setor privado e com autoridades de vários níveis dos Estados Unidos, é que sem fertilizantes a produção agrícola brasileira pode cair. E o Brasil, como o terceiro maior produtor mundial de alimentos, com uma produção menor, pode acabar levando a uma inflação global de alimentos. Uma coisa que não interessaria nem ao presidente Trump e nem à economia dos Estados Unidos. O Itamaraty já está em conversas muito fortes com o setor privado brasileiro e com várias autoridades americanas para tentar proteger a economia brasileira, que já foi atingida esta semana com o tarifaço de 50%, que teve intenções políticas, segundo a análise do governo brasileiro. Américo Martins, de Londres, para a CNN Brasil. Mesmo com ameaças de sanções por parte de Donald Trump, a Índia decidiu manter a importação de petróleo da Rússia. Segundo fontes ouvidas pelo jornal The New York Times, o governo indiano não deu nenhuma orientação às refinarias para suspender os contratos, considerados de longo prazo. Autoridades indianas destacaram a parceria estável com Moscou e defenderam decisões com base em interesses, não em pressões externas. Apesar da continuidade política, a compra de petróleo russo caiu na prática devido à redução dos descontos. Refinarias estatais não buscaram o produto na última semana, segundo a Reuters. A Rússia segue como principal fornecedora da Índia, respondendo por cerca de 35% do total importado. E o tarifaço pode impactar também o futebol. Em entrevista à CNN, o advogado Mozart Carvalho acredita em uma maior dificuldade no pagamento dos atletas e também na compra de equipamentos e acessórios. As tarifas impostas aí, elas não tocam transferência de jogadores brasileiros para a MSL. E por que eu falo isso? Porque essas transferências são feitas através de pagamentos financeiros entre clubes e com transferências aí bancárias, diferenciando aí, é claro, de uma importação de mercadoria, de uma importação de um produto sujeito à tarifa alfandegária. O que a gente não pode negar é que os impactos indiretos, eles podem sim criar uma escassez de bons atletas no Brasil, isso é fato. Imagine aí a economia do Brasil encolhendo com cerca de 120 mil empregos a menos, que essa é a estimativa, o real despencando. Isso vai tornar, sem sombra de dúvida, salário em dólar, em euro, um super atrativo aí para os atletas nacionais irem embora e nos deixarem. Equipamentos esportivos necessários para os clubes, eles vão ficar mais caros. E com a política da reciprocidade, é certo que isso vai afetar os clubes brasileiros que vivem também da utilização desses equipamentos, seja interno ou venda mesmo desses produtos, camisas e outros acessórios, né? Ou seja, o tarifaço acaba sacudindo o futebol por tabela, né? E o Brasil conquistou a Copa América Feminina pela 9ª vez na história. Em um jogo eletrizante decidido pelo brilho da Rainha Marta, Brasil e Colômbia empataram em 4-4 no tempo regular. Já nas penalidades, a goleira Lorena brilhou e deu o título para o Brasil. 5-4 nas cobranças no jogo que aconteceu no estádio Rodrigo Paz Delgado, no Equador. A equipe comandada por Arthur Elias já está classificada para os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. E há uma polêmica envolvendo o cruzeiro Gabigol e o cantor Milton Nascimento. Isso porque o cantor e a gravadora Sony Music teriam processado o clube mineiro por conta do uso sem autorização da música Clube da Esquina 2, no anúncio do jogador Gabigol. Vamos ao site da CNN Brasil, no conteúdo em parceria com a Itatiaia. A publicação aconteceu no dia 1º de janeiro e contou com trechos da canção, mas o Cruzeiro afirma que recebeu apenas uma notificação extrajudicial há aproximadamente 6 meses, mas com alegação de violação de direitos autorais por ter compartilhado em colaboração um vídeo divulgado na página do jogador. O clube diz ainda que, abre aspas, o compartilhamento da postagem pelo Cruzeiro foi apenas de cunho editorial, até como uma forma de homenagem ao artista,
que em inúmeras ocasiões declarou ser torcedor do clube. Fecha aspas. E um ônibus que transportava torcedores do Bahia em direção ao Recife tombou na BR-101, na cidade de Ribeirão, em Pernambuco. Os membros da organizada do Bahia estavam a caminho do jogo contra o Sport quando aconteceu o acidente. A Polícia Rodoviária Federal informou que o motorista perdeu o controle da direção. 10 pessoas tiveram ferimentos leves. Elas foram socorridas e levadas a hospitais da região. Ainda de acordo com a polícia, o ônibus que levava os torcedores estava com o licenciamento vencido há 3 anos. E Elvis não morreu. Com a ajuda da inteligência artificial, o rei do rock estreia um novo clipe. O clipe em comemoração aos 40 anos da música Tupelo, da banda australiana de pós-punk, Nick Cave and the Bad Seeds, traz imagens realistas de Elvis, criança, jovem, adulto e já mais velho. Em muitas cenas, Elvis aparece ao lado da mãe e, claro, as fãs também marcam presença. O diretor Andrei Dominic pegou fotos reais do artista e, com a ajuda da inteligência artificial, criou animações em cima delas. Tupelo é o nome da cidade onde Elvis nasceu e fica no Mississippi, Estados Unidos. Na música de mesmo nome, Nick Cave explora a relação do rei do rock com a cidade. Nick, que é contra a inteligência artificial, afirmou que, abre aspas, as fotos de Elvis animadas pareciam trazê-lo de volta à vida. Fecha aspas. Se estivesse vivo, Elvis Presley teria 90 anos. Vamos ver um trecho do clipe. E os 100 dias para a COP30 foram celebrados com uma projeção no Cristo Redentor. Na noite de ontem, o Cristo recebeu a bandeira do Brasil, verde e amarela. Na sequência, foi coberto pela bandeira do estado do Pará. O Cristo também recebeu o símbolo da COP30, o folclórico curupira, além da onça pintada. A homenagem marca os 100 dias para o começo da COP30 em Belém. E no próximo bloco a gente volta a falar das tarifas impostas ao Brasil pelos Estados Unidos. A CNN, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que é preciso despolitizar o caso. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Até já! O enviado de Donald Trump para o Oriente Médio se reuniu com familiares dos reféns israelenses. Ele disse que trabalha em um plano para encerrar a guerra na faixa de Gaza. Mas o Hamas insiste que só vai baixar as armas se o Estado palestino independente for estabelecido. O grupo militante palestino Hamas disse neste sábado que só vai depor as suas armas depois da criação de um Estado palestino independente, soberano e com a capital em Jerusalém. Esta foi uma resposta do Hamas às demandas de Israel para que o grupo deponha as suas armas, em troca de um cessar-fogo de pelo menos 60 dias. Israel exige ainda a libertação de todos os reféns que continuam nas mãos do Hamas em túneis subterrâneos em Gaza. Ainda neste sábado, o Hamas divulgou um vídeo de um desses reféns, Eviatar Davi, que aparece num túnel subterrâneo muito magro, com evidências de que pode estar passando fome. O Hamas informou ainda que pelo menos 3 palestinos foram mortos neste sábado por tropas israelenses. Eles lembram que a fome continua no território palestino, com mais de 150 pessoas que já morreram sem comida na faixa de Gaza. Desde o início desta guerra, pelo menos 60 mil pessoas morreram com os ataques israelenses no território de Gaza.
Israel diz que a fome no território não é de sua responsabilidade e que só ataca militantes do Hamas. O enviado especial do presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff, continua também em Israel. Pessoas conectadas, recebendo atualizações constantes do maior canal de notícias do mundo. O fim da guerra e a libertação dos seus familiares. O governo israelense disse que vai mudar de tática para forçar a libertação de todos os reféns nas mãos do Hamas. Segundo a apuração da CNN Internacional, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deve tomar uma decisão com relação a isso na semana que vem. Além de conversar com os familiares dos reféns, Witkoff também visitou nos últimos dias um dos centros de distribuição de comida dentro da faixa de Gaza, na cidade de Rafah. Essa foi uma visita muito controversa e muito criticada pelo Hamas e por entidades de direitos humanos, que exigem que a distribuição de alimentos e de ajuda humanitária volte a ser feita pela ONU e pelas organizações associadas a ela. Isso porque Israel, com a ajuda dos Estados Unidos, criou a Fundação Humanitária de Gaza, que teria a missão de distribuir comida no território palestino sem passar pelo sistema da ONU, mas isso não tem funcionado. O Hamas diz que mais de 1.000 palestinos já foram mortos nas filas de distribuição de comida desta fundação. Américo Martins, de Londres, para a CNN Brasil. O governo de Portugal declarou alerta para a onda de calor com risco de incêndios florestais que devem atingir o país a partir deste domingo. O decreto de emergência deve permanecer em vigor até quinta-feira. O governo antecipou que a semana será muito difícil e pediu à população que siga todas as orientações. A previsão é de que altas temperaturas e baixa umidade, o que aumenta o risco de incêndios. E o incêndio florestal se espalha em diferentes regiões da Califórnia, nos Estados Unidos. Mais de 2.000 hectares já foram queimados. Imagens mostram uma enorme coluna de fumaça se formando sobre uma região montanhosa. Ao anoitecer, o fogo continuou se espalhando com a ajuda do vento. Em meio ao verão, os Estados Unidos enfrentam grandes ondas de calor em todo o país desde o mês de julho. De volta ao Brasil agora. A vacinação contra o vírus HPV será ampliada a partir de amanhã no Rio de Janeiro. Adolescentes de até 19 anos poderão ser imunizados. As informações com a repórter Raquel Amorim. A vacina, que era destinada apenas a crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, a partir da próxima segunda-feira vai ser ampliada para jovens de até 19 anos. De acordo com o governo do Rio, o objetivo é vacinar até dezembro deste ano 90% dos adolescentes e jovens que ainda não foram imunizados, o que corresponde a 520 mil pessoas em todo o estado. Segundo estudo feito recentemente na Inglaterra, a vacinação contra o HPV pode reduzir em até 87% as taxas de câncer de colo de útero. A prevenção é aliada ao uso de preservativos que ajudam a reduzir os riscos de contágio. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, as vacinas estarão disponíveis nos municípios, nas unidades de saúde e, quando possível, durante ações em escolas, instituições de ensino superior, também shoppings e locais de grande circulação. HPV é considerada a infecção sexualmente transmissível mais comum do mundo. Além de crianças e jovens de até 19 anos, dentro do público-alvo estão transplantados e vítimas de violência sexual. Eles podem receber a vacina pelo SUS até os 45 anos. O uso de antidepressivos cresceu entre adultos no Brasil. É o que aponta uma pesquisa divulgada pela Functional Health Tech. A pesquisa comparou os períodos de junho de 2023 a maio de 2024, com junho de 2024 e maio deste ano. O uso de medicamentos antidepressivos entre adultos de 29 a 58 anos cresceu 12,4%. Os dados refletem um cenário identificado pelo IBGE. Segundo o Instituto, 10,2% das pessoas com 18 anos ou mais relataram já ter recebido o diagnóstico de depressão.
Desse grupo, cerca de 48% usavam antidepressivos. Nós conversamos com o médico e diretor responsável pela pesquisa, Alexandre Vieira. Ele justifica que as pessoas estão mais preocupadas com a saúde mental, o que causa um aumento na procura dos medicamentos. Vamos ouvir. Especialmente depois da pandemia, né, a gente teve um momento histórico muito complexo e desafiador na pandemia, mas depois que a gente passou por isso, aconteceu um aumento muito importante da procura por saúde mental. E esse aumento importante da procura de saúde mental acaba levando como consequência mais diagnósticos de, às vezes, casos que nem eram diagnosticados e que a pessoa vivia ali com aquele estado depressivo e, poxa, se tivesse feito um tratamento, se tivesse feito esse diagnóstico precoce, a pessoa não ia sofrer tanto, a pessoa não ia ficar doente por tanto tempo. Então, acho que o principal ponto aqui é que a gente está tendo um aumento da preocupação populacional, as pessoas estão mais preocupadas com a sua saúde mental. Uma das diretoras do Banco Central norte-americano renunciou ao cargo meses antes do fim do mandato. No mesmo dia, Donald Trump demitiu a líder de estatística do Departamento do Trabalho, equivalente ao IBGE aqui no Brasil, depois de dados fracos de desemprego. Veja na reportagem de Mariana Janjacomo. Trump acusou, sem provas, Érica de manipulação de informações por fins políticos. O republicano disse que a economia americana está bombando e pediu a saída do presidente do Banco Central do país, Jerome Powell. Erica McEntarfer foi indicada por Joe Biden para a chefia de estatísticas em 2024 e confirmada por 86 dos 100 senadores em 2024 para um mandato que seria de 4 anos. A reclamação de Trump veio depois de dados do mercado de trabalho chegarem bem abaixo das expectativas. Em julho, os Estados Unidos geraram apenas 73 mil vagas de emprego. Os totais para maio e junho também foram revisados negativamente. Em junho, o total desceu de 133 mil para 14 mil, de acordo com a revisão desta sexta. Um dos piores desempenhos foi o da construção civil, que é dependente de mão de obra estrangeira, contra quem Trump faz forte campanha. Outra questão que afeta as empresas americanas são as tarifas. Companhias mais expostas à inflação causada pelas taxações viram uma queda no emprego nos últimos 3 meses. Segundo dados da Universidade de Yale, a expectativa é que a taxa de desemprego cresça 0,3 ponto percentual em 2025, com uma diminuição de praticamente 500 mil pessoas na força de trabalho não agrícola americana. A tarifa de importação média para os consumidores americanos ficou em 18,3%, a maior porcentagem desde 1934. Isso deve resultar em uma perda média de renda de $2.400 por família. A ameaça de Donald Trump de impor tarifas aos países que têm negócios com a Rússia preocupa o governo brasileiro. A apuração é do nosso analista de internacional, Américo Martins. As ameaças do presidente Donald Trump de impor tarifas secundárias aos grandes parceiros comerciais da Rússia virou o novo foco de atenção do Itamaraty. Nesta semana, o presidente americano diminuiu o prazo que tinha dado ao Kremlin para mostrar que era séria a sua intenção de encontrar um acordo diplomático para pôr fim à guerra na Ucrânia. O prazo inicial dado pelo americano era de 50 dias e caiu para 10 dias. O presidente americano quer forçar economicamente a Rússia a se dispor a encontrar uma solução diplomática para o maior conflito militar na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Nesta quinta-feira, Trump voltou a ameaçar a Índia, um dos grandes parceiros comerciais e militares da Rússia, com penalidades caso os indianos não abram mão do comércio bilateral com o Kremlin. O Itamaraty teme que o Brasil faça parte dessa lista de sanções, porque o Brasil vem comprando cada vez mais óleo diesel e fertilizantes dos russos. São 2 insumos muito importantes para a economia brasileira e também para o competitivo agronegócio do Brasil. Em 2024,
o Brasil comprou 6,2 bilhões de dólares em combustíveis da Rússia, uma alta de 18,6% em relação a 2023. As compras de fertilizantes também aumentaram cerca de 4,5%, chegando a quase 4 bilhões de dólares. O Itamaraty se preocupa especialmente com a questão dos fertilizantes, já que não existem produtores que possam suprir a demanda brasileira no curto prazo. Um dos argumentos do Itamaraty, que já vem tendo conversas com o setor privado e com autoridades de vários níveis dos Estados Unidos, é que sem fertilizantes a produção agrícola brasileira pode cair. E o Brasil, como o terceiro maior produtor mundial de alimentos, com uma produção menor, pode acabar levando a uma inflação global de alimentos. Uma coisa que não interessaria nem ao presidente Trump e nem à economia dos Estados Unidos. O Itamaraty já está em conversas muito fortes com o setor privado brasileiro e com várias autoridades americanas para tentar proteger a economia brasileira, que já foi atingida esta semana com o tarifaço de 50%, que teve intenções políticas, segundo a análise do governo brasileiro. A Américo Martins, de Londres, para a CNN Brasil. Mesmo com ameaças de sanções por parte de Donald Trump, a Índia decidiu manter a importação de petróleo da Rússia. Segundo fontes ouvidas pelo jornal The New York Times, o governo indiano não deu nenhuma orientação às refinarias para suspender os contratos, considerados de longo prazo. Autoridades indianas destacaram a parceria estável com Moscou e defenderam decisões com base em interesses, não em pressões externas. Apesar da continuidade política, a compra de petróleo russo caiu na prática devido à redução dos descontos. Refinarias estatais não buscaram o produto na última semana, segundo a Reuters. A Rússia segue como principal fornecedora da Índia, respondendo por cerca de 35% do total importado. E o tarifaço pode impactar também o futebol. Em entrevista à CNN, o advogado Mozart Carvalho acredita em uma maior dificuldade no pagamento dos atletas e também na compra de equipamentos e acessórios. As tarifas impostas aí, elas não tocam transferência de jogadores brasileiros para a MSL. E por que eu falo isso? Porque essas transferências são feitas através de pagamentos financeiros entre clubes e com transferências aí bancárias, diferenciando aí, é claro, de uma importação de mercadoria, de uma importação de um produto sujeito à tarifa alfandegária. O que a gente não pode negar é que os impactos indiretos, eles podem sim criar uma escassez de bons atletas no Brasil, isso é fato. Imagine aí a economia do Brasil encolhendo com cerca de 120 mil empregos a menos, que essa é a estimativa, o real despencando. Isso vai tornar, sem sombra de dúvida, salário em dólar, em euro, um super atrativo aí para os atletas nacionais irem embora e nos deixarem. Equipamentos esportivos necessários para os clubes, eles vão ficar mais caros. E com a política da reciprocidade, é certo que isso vai afetar os clubes brasileiros que vivem também da utilização desses equipamentos, seja interna ou venda mesmo desses produtos, camisas e outros acessórios, né? Ou seja, o tarifaço acaba sacudindo o futebol por tabela, né? E o Brasil conquistou a Copa América Feminina pela 9ª vez na história. Em um jogo eletrizante decidido pelo brilho da Rainha Marta, Brasil e Colômbia empataram em 4-4 no tempo regular. Já nas penalidades, a goleira Lorena brilhou e deu o título para o Brasil. 5-4 nas cobranças no jogo que aconteceu no estádio Rodrigo Paz Delgado, no Equador. A equipe comandada por Arthur Elias já está classificada para os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. E há uma polêmica envolvendo o cruzeiro Gabigol e o cantor Milton Nascimento. Isso porque o cantor e a gravadora Sony Music teriam processado o Clube Mineiro por conta do uso sem autorização da música Clube da Esquina 2, no anúncio do jogador Gabigol. Vamos ao site da CNN Brasil, no conteúdo em parceria com a Itatiaia.
A publicação aconteceu no dia 1º de janeiro e contou com trechos da canção, mas o Cruzeiro afirma que recebeu apenas uma notificação extrajudicial há aproximadamente 6 meses, mas com alegação de violação de direitos autorais por ter compartilhado em colaboração um vídeo divulgado na página do jogador. O clube diz ainda que, abre aspas, o compartilhamento da postagem pelo Cruzeiro foi apenas de cunho editorial, até como uma forma de homenagem ao artista, que em inúmeras ocasiões declarou ser torcedor do clube, fecha aspas. E um ônibus que transportava torcedores do Bahia em direção ao Recife tombou na BR-101, na cidade de Ribeirão, em Pernambuco. Os membros da organizada do Bahia estavam a caminho do jogo contra o Sport quando aconteceu o acidente. A Polícia Rodoviária Federal informou que o motorista perdeu o controle da direção. 10 pessoas tiveram ferimentos leves. Elas foram socorridas e levadas a hospitais da região. Ainda de acordo com a polícia, o ônibus que levava os torcedores estava com o licenciamento vencido há 3 anos. E Elvis não morreu. Com a ajuda da inteligência artificial, o rei do rock estreia um novo clipe. O clipe em comemoração aos 40 anos da música Tupelo, da banda australiana de pós-punk, Nick Cave and the Bad Seeds, traz imagens realistas de Elvis, criança, jovem, adulto e já mais velho. Em muitas cenas, Elvis aparece ao lado da mãe e, claro, as fãs também marcam presença. O diretor Andrei Dominic pegou fotos reais do artista e, com a ajuda da inteligência artificial, criou animações em cima delas. Tupelo é o nome da cidade onde Elvis nasceu e fica no Mississippi, Estados Unidos. Na música de mesmo nome, Nick Cave explora a relação do rei do rock com a cidade. Nick, que é contra a inteligência artificial, afirmou que, abre aspas, as fotos de Elvis animadas pareciam trazê-lo de volta à vida, fecha aspas. Se estivesse vivo, Elvis Presley teria 90 anos. Vamos ver um trecho do clipe. E os 100 dias para a COP30 foram celebrados com uma projeção no Cristo Redentor. Na noite de ontem, o Cristo recebeu a bandeira do Brasil, verde e amarela. Na sequência, foi coberto pela bandeira do estado do Pará. O Cristo também recebeu o símbolo da COP30, o folclórico Curupira, além da onça pintada. A homenagem marca os 100 dias para o começo da COP30 em Belém. O CNN News 1 fica por aqui. Para outras informações, acesse o nosso site cnnbrasil.com.br e acompanhe outras notícias logo a seguir no Agora CNN. Para você, um ótimo domingo.